A chuva castigava a cidade quando uma mulher encontrou uma carteira molhada no chão, sem imaginar que carregava o nome mais poderoso da cidade. Dentro, havia dinheiro suficiente para mudar sua vida, e a identidade do dono era uma surpresa que acelerou seu coração. Ao decidir devolver o que encontrou, ela não imaginava que estava caindo em um teste criado por um bilionário desconfiado. O que começa como um gesto de honestidade se transforma numa trama de poder, lealdade e uma perigosa guerra invisível entre passado e futuro. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A chuva caía fina e persistente sobre as ruas de São Paulo naquela tarde de quinta-feira, transformando o asfalto em espelho e encharcando quem ousava caminhar sem guarda-chuva. Mariana seguia apressada pela Avenida Paulista, com a blusa grudada ao corpo e os cabelos molhados colados no rosto. Não tinha dinheiro para o ônibus, então caminhava os 5 quilômetros que separavam o bairro da Liberdade, onde morava com a mãe, até a região da Consolação, onde tinha uma entrevista de emprego marcada em um restaurante pequeno. Era a 13ª entrevista em 3 semanas, e a esperança já começava a pesar mais que o cansaço. Aos 26 anos, Mariana carregava nas costas uma história que muitos conheciam apenas pelos noticiários. Desemprego, contas atrasadas, família doente e a sensação constante de estar um passo atrás da conta de luz ser cortada. Dona Teresa, sua mãe, tinha diabetes e pressão alta, e os remédios consumiam quase tudo que ainda sobrava do auxílio que recebiam. O aluguel do apartamento pequeno no 5º andar de um prédio sem elevador estava 3 meses atrasado, e o dono do imóvel já havia avisado que não esperaria mais muito. Mariana não era de reclamar. Cresceu ouvindo da mãe que reclamar não resolve nada, que é preciso levantar a cabeça e seguir em frente, e foi isso que fez durante toda a vida. Terminou o ensino médio trabalhando como caixa de supermercado, conseguiu fazer um curso técnico de administração aos finais de semana e, durante alguns anos, teve um emprego fixo em uma pequena empresa de contabilidade. Mas a empresa fechou as portas no meio da crise, e desde então, Mariana vivia de bicos. Vendia brigadeiros na porta de escolas, limpava casas, fazia trabalhos temporários, sem eventos. Nada que durasse, nada que pagasse o suficiente. Naquele dia, enquanto desviava de poças e pensava em como ia explicar para a mãe que talvez a entrevista também não desse certo, Mariana quase tropeçou em algo que estava caído no meio da calçada. Era uma carteira de couro marrom encharcada pela chuva, mas visivelmente cara. Ela olhou ao redor, como se esperasse que alguém voltasse correndo para buscá-la, mas a rua estava vazia. Apenas carros passavam velozes, levantando cortinas de água suja. Com o coração acelerado, Mariana pegou a carteira do chão e procurou um lugar coberto para abri-la. Entrou no vão de uma loja fechada e, com as mãos trêmulas, desabotoou o fecho. O que viu a deixou sem ar. Dentro, havia uma quantia absurda de dinheiro em notas de 100 e 200 reais, cartões de crédito dourados e prateados, documentos e, no meio de tudo, uma carteira de motorista com a foto de um homem de expressão séria e olhar penetrante. O nome saltou do papel como se estivesse escrito em letras de fogo: Eduardo Almeida. Mariana conhecia esse nome. Todo mundo em São Paulo conhecia. Eduardo Almeida era dono de uma das maiores corporações do país, a Almeida Holdings, que controlava empresas de tecnologia, construção civil e, principalmente, uma fundação médica que financiava pesquisas de ponta e mantinha hospitais em várias cidades. Ele aparecia em revistas, em programas de televisão, sempre impecável, sempre distante, sempre cercado de seguranças e assistentes. E a carteira dele estava ali, nas mãos dela, molhada e pesada, como se carregasse o mundo inteiro. Mariana fechou os olhos e sentiu o peso da tentação descer sobre seus ombros como um manto de chumbo. Aquele dinheiro pagaria o aluguel atrasado, compraria os remédios da mãe por meses, permitiria que ela tivesse um respiro, um momento de paz, uma chance de recomeçar sem a pressão sufocante das contas vencidas. Ninguém saberia, ninguém a viu pegar a carteira. Ela poderia simplesmente guardar o dinheiro,
jogar a carteira no lixo e seguir em frente. Mas no fundo do peito, algo maior falava mais alto. Era a voz da mãe, repetida 1000 vezes ao longo da vida. Honestidade não é o que você faz quando estão te olhando, é o que você faz quando ninguém está. Era a voz do pai, que já havia partido há tantos anos, mas que ensinou Mariana a sempre olhar no espelho sem vergonha do que via refletido. Era a voz da própria consciência, que insistia em lembrar que ela não era essa pessoa, que roubar não era a saída, que dignidade valia mais que qualquer nota de R$100. Mariana guardou a carteira dentro da bolsa, respirou fundo e mudou a rota. Não iria mais para a entrevista. Iria devolver aquela carteira e depois lidaria com as consequências. Pegou o celular velho e pesquisou o endereço da sede da Almeida Holdings. Ficava na Avenida Faria Lima, do outro lado da cidade. Mais 1 hora de caminhada sob a chuva. Quando finalmente chegou ao prédio, estava completamente encharcada. O edifício era imponente, todo de vidro espelhado, refletindo as nuvens cinzentas do céu. Mariana entrou no hall principal e sentiu imediatamente o peso dos olhares. 2 recepcionistas de uniforme impecável a observaram da cabeça aos pés, claramente julgando a roupa molhada, os tênis gastos, o cabelo desgrenhado. Uma delas torceu o nariz, a outra cruzou os braços. Mariana se aproximou do balcão, sentindo o rosto esquentar. Eu não pertenço a este lugar, pensou, mas estava ali por um motivo e não ia desistir. Boa tarde, disse, tentando soar firme. Eu preciso falar com o Sr. Eduardo Almeida. É urgente. A recepcionista mais nova soltou uma risadinha contida. O Sr. Almeida não atende sem agendamento. E com todo o respeito, acho que você está no lugar errado. Mariana sentiu a raiva subir, mas se controlou. Tirou a carteira da bolsa e colocou sobre o balcão. Eu encontrei isso na rua. Preciso devolver pessoalmente. As 2 mulheres se entreolharam, surpresas. A mais velha pegou a carteira, abriu rapidamente e empalideceu ao reconhecer os documentos. Sem dizer uma palavra, pegou o telefone interno e discou com pressa. Murmurou algo baixo, olhou para Mariana de canto, de olho e após alguns segundos desligou. Você vai subir ao 40º andar. Alguém vai te buscar no elevador. Mariana assentiu e seguiu para os elevadores, sentindo o coração bater cada vez mais rápido. As portas se abriram com um som suave, e ela entrou. O espelho dentro do elevador refletia sua imagem encharcada, e ela tentou arrumar o cabelo com as mãos, mas era inútil. Quando as portas se abriram novamente, uma mulher de meia idade, vestida com um tailleur cinza e óculos de armação fina, a esperava com uma expressão neutra. Siga-me, disse a mulher, sem apresentações. Mariana obedeceu, em silêncio. Caminharam por corredores largos e silenciosos, com obras de arte modernas nas paredes e um carpete tão macio que seus passos não faziam som algum. A mulher parou diante de uma porta dupla de madeira escura, bateu 2 vezes e, sem esperar resposta, empurrou a porta. A sala era enorme. Tinha janelas do chão ao teto que davam para a cidade inteira, uma mesa de mogno que parecia ter sido esculpida à mão, estantes repletas de livros e troféus, e no centro de tudo, sentado em uma cadeira de couro preto, estava ele, Eduardo Almeida. Ele levantou os olhos do computador e fixou o olhar em Mariana. Era um homem de uns 40 e poucos anos, cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, ombros largos, postura ereta e uma expressão que parecia capaz de decifrar segredos apenas observando. Vestia um terno azul marinho impecável, sem uma única ruga, e seus olhos eram de um castanho profundo que parecia atravessar as pessoas. Senhor Almeida, esta moça encontrou sua carteira, disse a assistente, entregando o objeto a ele. Eduardo pegou a carteira, abriu, conferiu o conteúdo e pela primeira vez algo mudou em sua expressão. Não era bem surpresa, mas algo próximo de curiosidade. Obrigado, disse ele, a voz grave e controlada. Fez um gesto para a assistente, que saiu da sala e fechou a porta atrás de si. Eduardo então se levantou e caminhou até Mariana, que permanecia de pé no meio da sala, pingando água no carpete.
Você encontrou isso onde? Na calçada da Avenida Paulista, perto da estação de metrô Consolação, respondeu Mariana, tentando não gaguejar. E está tudo aqui dentro. Dinheiro, cartões, documentos. Ele continuou, ainda olhando para ela com aquela intensidade perturbadora. Por que você não ficou com nada? A pergunta pegou Mariana de surpresa. Ela piscou confusa. Porque não é meu. Eduardo soltou um som que podia ser uma risada, ou apenas ar sendo liberado. Porque não é seu. Simples assim. Simples assim, repetiu Mariana, sentindo que havia algo estranho naquela conversa. Ele voltou para trás da mesa, mas não se sentou. Pegou o telefone interno e pediu que cancelassem seus próximos compromissos por meia hora. Depois apontou para uma cadeira em frente à mesa. Sente-se. Mariana hesitou. Eu não quero atrapalhar, só vim devolver. Eu sei, mas agora eu quero conversar com você. Sente-se. Não era um pedido. Era uma ordem, dita com a calma de quem está acostumado a ser obedecido. Mariana se sentou, cruzando as mãos no colo e tentando não encharcar demais a cadeira cara. Qual é o seu nome? Mariana Souza. E o que você faz, Mariana Souza? Ela engoliu em seco. No momento nada, estou desempregada. Eduardo se sentou finalmente, recostando-se na cadeira e estudando Mariana como se ela fosse um quebra-cabeça que ele precisava montar. E precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, Sr. Almeida. Verdade. Mas você, especificamente, precisa muito. Dá para ver pela roupa molhada porque não tem dinheiro para o ônibus, pelos sapatos, gastos pelo jeito que você olhou para esta sala como se fosse de outro planeta. E ainda assim devolveu uma carteira cheia de dinheiro. Mariana sentiu o rosto queimar. Eu não sou ladra. Eu sei, e é exatamente por isso que você está aqui. Ele abriu uma gaveta, tirou um cartão de visitas e o colocou sobre a mesa, empurrando-o na direção de Mariana. Preciso de uma assistente pessoal. Alguém organizado, confiável, que saiba lidar com pressão e que, acima de tudo, tenha integridade. O salário é bom, os benefícios também. Você começa na segunda-feira. Mariana pegou o cartão, olhou, para ele e depois para Eduardo, incrédula. O senhor está me oferecendo um emprego? Estou. Mas o senhor não me conhece, não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente. Você devolveu minha carteira quando poderia simplesmente ter ficado com o dinheiro. Isso me diz mais sobre você do que qualquer currículo. Mariana sentiu algo estranho no peito, uma mistura de alívio, desconfiança e raiva. E se eu disser que não quero o emprego? Eduardo ergueu uma sobrancelha. Você está dizendo que não quer? Estou dizendo que isso é estranho. O senhor perde uma carteira, eu devolvo. E de repente eu ganho um emprego. Parece bom demais para ser verdade. Ele sorriu, mas era um sorriso sem calor. Você é desconfiada. Isso é bom. Significa que não é ingênua. Mas deixe-me ser claro. Eu não perdi a carteira por acaso. Eu a deixei cair de propósito. Mariana sentiu como se tivessem jogado um balde de água gelada sobre ela. O quê? É um teste que eu faço de vez em quando. Deixo cair a carteira em lugares diferentes da cidade e espero para ver quem devolve, quem fica com o dinheiro, quem ignora. Você devolveu. Isso me interessa. A raiva que Mariana vinha segurando explodiu. Ela se levantou da cadeira, jogando o cartão de visitas de volta sobre a mesa. Então tudo isso foi um jogo? O senhor brinca com a necessidade das pessoas para se divertir? Fica testando quem é honesto ou não como se fosse um experimento de laboratório? Eduardo permaneceu impassível. É uma maneira de garantir que estou cercado de pessoas confiáveis. É uma maneira de ser cruel, rebateu Mariana, a voz tremendo de indignação. Eu caminhei quilômetros debaixo de chuva para devolver essa carteira porque achei que era a coisa certa a fazer. E agora descubro que foi tudo mentira, que o senhor estava brincando comigo. Sabe o que isso me faz sentir? Como se eu fosse uma idiota. Você não é idiota. Você é exatamente o tipo de pessoa que eu preciso. Então, o senhor precisa procurar em outro lugar, porque eu não quero trabalhar para alguém assim. Mariana pegou a bolsa e caminhou até a porta. Mariana,
Ela parou, mas não se virou. O emprego é real. A oferta é real. Pense nisso. Não há nada para pensar. Mariana saiu da sala, passou pela assistente que a olhou surpresa, entrou no elevador e apertou o botão do térreo com força. As lágrimas começaram a cair antes mesmo das portas se fecharem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de pura frustração. Ela havia feito a coisa certa. Havia devolvido a carteira. E, em troca, descobriu que tinha sido usada como cobaia em um experimento de um homem rico que achava que podia brincar com a vida das pessoas. Quando chegou em casa, tarde da noite, depois de caminhar mais uma vez pela cidade, sob a chuva que não dava trégua, encontrou Dona Teresa sentada na sala com o nebulizador ligado ao lado. A mãe olhou para ela com preocupação. "Filha, você está encharcada. Onde estava?" Mariana se sentou ao lado da mãe, cansada demais para inventar uma desculpa. Contou tudo. A carteira, o prédio, a oferta de emprego, a revelação do teste. Dona Teresa ouviu em silêncio, segurando a mão da filha. "E você recusou o emprego", disse a mãe, não como uma pergunta, mas como uma constatação. "Recusei. Não posso trabalhar para alguém assim." Dona Teresa suspirou. "Minha filha, eu te criei para ser honesta, para ter dignidade. E você tem. Mas a vida também exige que a gente seja prático. Esse homem te ofereceu uma oportunidade. Não importa como ela surgiu. Importa que ela está aí." "Mas, mãe, ele me usou. Ele te testou. E você passou. Agora ele quer te dar um emprego. Quantas entrevistas você fez esse mês? Quantas portas bateram na sua cara? Você pode ter orgulho, Mariana, mas orgulho não paga aluguel. Orgulho não compra remédio." Mariana abaixou a cabeça, sentindo o peso das palavras da mãe. Ela sabia que Dona Teresa estava certa. Sabia que estava sem opções. Mas a ideia de voltar àquele prédio, àquele homem, àquela humilhação, doía como uma ferida aberta. "Pense bem, minha filha. Pense em você. Mas pense também em mim. Eu não vou durar para sempre. Quero te ver bem antes de partir." "Não fala assim, mãe", Mariana sussurrou, apertando a mão frágil da mãe. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo o barulho da chuva contra a janela, pensando em tudo o que tinha acontecido. Pensou na carteira molhada, nos olhos penetrantes de Eduardo Almeida, nas palavras da mãe. Pensou na pilha de contas sobre a mesa da cozinha, no aviso de despejo que poderia chegar a qualquer momento, na receita médica que venceria em poucos dias. Na manhã seguinte, com o sol finalmente aparecendo depois de dias de chuva, Mariana pegou o cartão de visitas que tinha guardado no fundo da bolsa, respirou fundo e discou o número. A voz que atendeu do outro lado da linha era a da assistente que havia levado Mariana até a sala de Eduardo no dia anterior. Ela se identificou como Sônia e, com um tom profissional e frio, confirmou que o Sr. Almeida esperava o retorno dela. Marcou para que Mariana comparecesse na segunda-feira às 8 da manhã para começar oficialmente como assistente pessoal. Desligou antes que Mariana pudesse mudar de ideia. Dona Teresa abraçou a filha quando soube da decisão e, pela primeira vez em meses, Mariana viu um brilho de esperança nos olhos cansados da mãe. Nos dias seguintes, ela usou o pouco dinheiro que tinha guardado para comprar uma roupa mais apresentável. Uma calça preta simples, uma camisa branca e um sapato fechado que não estivesse tão gasto. Não era luxo, mas era digno. Ela queria começar bem, mesmo que por dentro ainda sentisse aquele incômodo ao lembrar de como tudo havia acontecido. Na segunda-feira, Mariana chegou à sede da Almeida Holdings 15 minutos mais cedo. Dessa vez não estava encharcada, e as recepcionistas a trataram com um pouco mais de respeito, embora ainda houvesse aquele ar de superioridade nos olhares. Sônia a esperava no hall e a conduziu novamente ao 40º andar, mas dessa vez, em vez de ir direto à sala de Eduardo, ela foi levada a uma sala menor, com uma mesa, um computador novo e uma estante vazia. "Esta é a sua estação de trabalho", explicou Sônia, abrindo pastas e mostrando documentos. "Você será responsável pela agenda do Sr. Almeida, por filtrar ligações, organizar reuniões,
preparar relatórios e acompanhá-lo em eventos quando necessário. Ele é extremamente pontual e não tolera erros. Se tiver dúvidas, pergunte antes de agir. Se cometer um erro, assuma imediatamente. Ele valoriza a honestidade acima de tudo. Mariana absorvia cada palavra, tentando gravar tudo na memória. Sônia era seca, objetiva e deixava claro que não estava ali para fazer amizades. Depois de passar quase 2 horas explicando procedimentos, sistemas e protocolos, ela finalmente levou Mariana até a sala de Eduardo. Ele estava ao telefone, falando em inglês com alguém sobre uma negociação de fusão empresarial. Fez um gesto para que Mariana se sentasse e continuou a conversa por mais alguns minutos. Quando desligou, virou-se para ela com aquela mesma expressão indecifrável. Você veio. Vim, respondeu Mariana, mantendo a voz firme. E aceita trabalhar para mim. Aceito, mas não porque concordo com seus métodos. Aceito porque preciso. Eduardo inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando a resposta. Honestidade de novo. Bom, então vamos estabelecer algumas regras. Primeira, eu espero eficiência. Segunda, eu espero lealdade. Terceira, eu espero que você me diga a verdade sempre, mesmo que não seja o que eu queira ouvir. Consegue fazer isso? Consigo. Ótimo. Sônia vai te passar tudo o que você precisa saber. Se tiver algum problema, fale comigo diretamente. Não gosto de intermediários. Mariana assentiu e saiu da sala, sentindo um misto de alívio e tensão. Os primeiros dias foram intensos. A rotina de Eduardo era exaustiva. Ele chegava às 7 da manhã e saía raramente antes das 9 da noite. Reuniões se sucediam sem pausa. Ligações internacionais aconteciam a qualquer hora, e Mariana precisava estar sempre um passo à frente, prevendo o que ele precisaria antes mesmo que ele pedisse. Mas o pior não era o trabalho. Era o ambiente. Logo nos primeiros dias, Mariana percebeu que sua presença causava desconforto. Funcionários cochichavam quando ela passava pelos corredores. Olhares curiosos e maliciosos a seguiam. Em uma das manhãs, ao entrar no elevador, ouviu 2 mulheres comentando baixinho. É ela, a que apareceu do nada e virou assistente do CEO. Aposto que tem mais coisa aí. Mariana fingiu não ouvir, mas as palavras ficaram ecoando na cabeça o dia todo. Foi no final da primeira semana que ela conheceu Ricardo. Ele apareceu na sala de Mariana sem avisar, se apresentou como supervisor de compliance e segurança interna e disse que precisava fazer algumas perguntas de rotina. Sentou-se na cadeira em frente à mesa dela, cruzou os braços e começou a interrogatório. Você tem formação em administração, certo? Curso técnico. Não terminei a faculdade. E antes de vir para cá, trabalhou onde? Em uma empresa de contabilidade que fechou. Depois disso, fiz alguns trabalhos temporários. Ricardo anotava tudo em um tablet sem tirar os olhos dela. E como exatamente você conseguiu este emprego? Mariana respirou fundo, sentindo a irritação crescer. Devolvi uma carteira que encontrei na rua. O senhor Almeida me ofereceu o emprego? Conveniente. Conveniente. Uma pessoa desconhecida, sem currículo forte, consegue acesso direto ao CEO da empresa e é contratada na hora. Você não. Acha estranho? Acho que isso não é da sua conta. Ricardo sorriu, mas era um sorriso sem humor. É da minha conta, sim. Meu trabalho é garantir que não haja pessoas com intenções duvidosas perto do senhor Almeida. Ele confia demais. E confiança pode ser perigosa. Se ele confia em mim, é problema dele. E se você tem alguma acusação a fazer, faça diretamente. Ainda não tenho, mas vou ficar de olho. Ele saiu da sala, deixando Mariana com o coração acelerado e as mãos tremendo de raiva. A sensação de estar sendo vigiada, julgada e desacreditada era sufocante. Mas ela não podia desistir. Não agora, quando finalmente tinha conseguido pagar o aluguel atrasado e comprar os remédios da mãe sem precisar parcelar em 3 vezes. Nas semanas seguintes, Eduardo começou a revelar um lado diferente. Ele a levou para conhecer a Fundação Almeida, um complexo hospitalar e de pesquisa na zona sul de São Paulo, que financiava tratamentos para pessoas sem condições de pagar. Mariana viu crianças sendo atendidas,
pacientes recebendo remédios caros de graça, médicos trabalhando em pesquisas que poderiam salvar milhares de vidas. Eduardo caminhava pelos corredores como se estivesse em casa, cumprimentando enfermeiros pelo nome, parando para conversar com pacientes, checando relatórios com os coordenadores. É aqui que o dinheiro realmente importa, ele disse a Mariana, enquanto observavam pela janela uma sala de cirurgia onde uma equipe realizava um procedimento complexo. Não nas reuniões intermináveis ou nas negociações corporativas, aqui. Por que a fundação é tão importante para o senhor? Perguntou Mariana, curiosa. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, e quando finalmente falou, havia algo diferente em sua voz. Algo mais suave, mais vulnerável. Porque eu perdi alguém que poderia ter sido salva se tivesse tido acesso ao tratamento certo, no momento certo. Mariana não insistiu. Sabia que havia dor naquelas palavras, e que forçar a conversa seria invadir um território que ele ainda não estava pronto para compartilhar. Mas foi em uma tarde de sexta-feira, quase um mês depois de Mariana ter começado a trabalhar, que Eduardo finalmente abriu a porta daquele passado. Ele a chamou à sala depois que todos já haviam ido embora, e quando Mariana entrou, encontrou-o sentado na poltrona perto da janela, com um copo de uísque na mão e uma expressão cansada no rosto. Sente-se, ele disse, apontando para a poltrona ao lado. Mariana obedeceu, intrigada. Eduardo nunca a havia chamado para conversar assim de forma tão informal. Quero te mostrar uma coisa, ele disse, pegando o celular e procurando algo. Depois de alguns segundos, virou a tela na direção dela. Era um vídeo. A imagem mostrava uma mulher linda, de cabelos longos e sorriso suave, sentada em um quarto de hospital. Ela estava visivelmente debilitada, mas seus olhos brilhavam enquanto falava para a câmera. Eduardo, meu amor, se você está assistindo a isso é porque eu já parti. E sei que você está sozinho, se culpando, se fechando para o mundo. Mas eu preciso que você me ouça. Não deixe o medo te consumir. Não deixe a dor te transformar em alguém que vive apenas por viver. Você tem tanto a oferecer, tem tanto amor para dar. Eu quero que você encontre alguém. Quero que você volte a confiar. Quero que você seja feliz de novo. Promete para mim? A mulher no vídeo tossiu, limpou uma lágrima e sorriu novamente. Eu te amo. Sempre vou te amar. Mas agora é hora de você seguir em frente. Por favor, Eduardo. Por mim. O vídeo terminou, e o silêncio que se seguiu foi pesado. Mariana sentiu as próprias lágrimas escorrerem pelo rosto sem conseguir controlar. Eduardo desligou o celular e ficou olhando para o copo de uísque, como se as respostas estivessem no fundo do líquido âmbar. Ela se chamava Helena, disse ele, a voz rouca. Nós nos conhecemos na faculdade. Nos casamos jovens, éramos felizes, até que ela começou a sentir dores. Fizemos exames, mais exames, e quando finalmente descobriram o que era, já estava avançado demais. Câncer. Agressivo. Rápido. Ele tomou um gole do uísque e continuou. Eu tinha dinheiro. Tinha contatos. Consegui os melhores médicos, os tratamentos mais modernos, mas não foi suficiente. Helena me deixou há 5 anos. E desde então eu não confio em ninguém, porque todo mundo ao meu redor falhou. Os médicos falharam. Eu falhei. E percebi que as pessoas mentem. Mentem para proteger, para agradar, para conseguir o que querem. Foi por isso que comecei a fazer os testes. Precisava saber quem era honesto de verdade. Mariana engoliu em seco, ainda processando tudo que acabara de ouvir. E eu passei no teste. Você passou, e desde que chegou aqui, você tem sido a única pessoa que não tenta me agradar, que diz a verdade mesmo quando é desconfortável, que faz seu trabalho sem esperar reconhecimento. Sabe o quanto isso é raro? Eu só faço o que é certo. Eduardo finalmente a olhou nos olhos. E é por isso que eu confio em você, mais do que eu confiei em alguém nos últimos anos. Mariana sentiu algo mudar naquele momento. Não era apenas um emprego. Não era apenas uma relação profissional. Havia ali uma conexão, um respeito mútuo que estava se formando. E pela primeira vez desde que entrara naquele prédio, Mariana sentiu que pertencia àquele lugar.
mas a paz durou pouco. Na segunda-feira seguinte, quando Mariana chegou ao trabalho, havia uma agitação incomum no andar. Funcionários se aglomeravam em grupos, falando baixo e olhando para telas de celular. Sônia passou por ela com o rosto fechado e entrou na sala de Eduardo sem bater. Mariana sentiu um aperto no peito. Ela abriu o celular e viu que estava sendo bombardeada com mensagens. Abriu uma delas e sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Era um link para um artigo de jornal. A manchete dizia: Fundação Almeida, sob suspeita de desvio de verbas. Nova assistente contratada sem experiência levanta questões sobre transparência. Mariana leu o artigo com as mãos tremendo. O texto insinuava que a fundação estava sendo investigada por irregularidades financeiras e que a contratação repentina de uma assistente desconhecida, sem currículo relevante, era uma tentativa de distrair a opinião pública, ou, pior, uma peça no esquema de desvio. Havia uma foto dela entrando no prédio tirada de longe e uma descrição que a fazia parecer uma oportunista sem escrúpulos. Ela não teve tempo de processar tudo. A porta da sala de Eduardo se abriu e Sônia a chamou com um gesto seco. Mariana entrou e encontrou Eduardo de pé, lendo o mesmo artigo no computador. Seu rosto estava fechado, mas não era raiva direcionada a ela. Era raiva contida, do tipo que arde por dentro. Isso é uma calúnia, ele disse, a voz baixa e controlada. Não há investigação nenhuma. Não há desvio nenhum. Alguém plantou essa história para me prejudicar. Mas por quê? Quem faria isso? Perguntou Mariana. Eu tenho alguns inimigos, pessoas que perderam negócios para mim, concorrentes que querem derrubar a fundação. Mas usar você para fazer isso... Ele apertou os punhos. Isso é baixo. E o que eu faço? Eduardo respirou fundo. Você não faz nada. Eu vou acionar o jurídico, vou exigir retratação e vou descobrir quem está por trás disso. Enquanto isso, você continua trabalhando normalmente. Não deixe que isso te afete. Mas era impossível não ser afetada. Durante toda a semana, Mariana sentiu os olhares mais pesados, os comentários mais afiados. Ricardo apareceu novamente, dessa vez com um ar de satisfação mal disfarçada, dizendo que talvez fosse melhor ela tirar uma licença até as coisas se acalmarem. Mariana recusou com firmeza, mas por dentro sentia que estava sendo esmagada aos poucos. Foi na sexta-feira dessa semana que uma mulher apareceu na recepção pedindo para falar com Mariana. Sônia avisou pelo interfone e Mariana desceu até o hall curiosa e apreensiva. A mulher que a esperava era elegante, vestida com um terno branco impecável, cabelos loiros perfeitamente arrumados, maquiagem discreta e uma bolsa de grife pendurada no braço. Ela sorriu ao ver Mariana, mas era um sorriso frio, calculado. Você é a Mariana, certo? A nova assistente do Eduardo. Sou. E você é? Viviane. Viviane Carvalho. Eu e Eduardo fomos noivos. Ainda somos muito próximos. Mariana sentiu um arrepio subir pela espinha. Havia algo na maneira como Viviane a olhava que era ao mesmo tempo condescendente e ameaçador. O que a senhora quer? Viviane deu um passo mais perto, baixando a voz. Eu vim te fazer uma proposta. Sei que você está passando por dificuldades. Sei que está sendo atacada na mídia. Deve ser horrível, não é? Então vou facilitar as coisas para você. Eu te pago para sair dessa empresa e nunca mais voltar. É um valor generoso, suficiente para você recomeçar a vida em outro lugar. Mariana sentiu a raiva subir. Está me oferecendo dinheiro para eu abandonar meu emprego? Estou te oferecendo uma saída digna. Eduardo é um homem vulnerável, Mariana. Ele sofreu muito. E pessoas como você, que aparecem, do nada aproveitam essa vulnerabilidade. Eu não vou permitir que isso aconteça. Eu não estou aproveitando de nada. Estou trabalhando. Viviane sorriu novamente, mas dessa vez havia desprezo no sorriso. Claro que está. Mas vou te dar um conselho. Eduardo não tolera falhas. E quando algo der errado e vai dar, ele vai te descartar sem pensar duas vezes. Então aceite minha oferta enquanto ainda pode. Eu não aceito. Viviane suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Tudo bem, mas lembre-se, eu avisei.
Ela se virou e saiu do prédio, deixando Mariana plantada no hall, com o coração disparado e a mente em tumulto. Subiu de volta ao seu andar e, assim que entrou na sala, viu Eduardo parado ao lado de sua mesa, olhando pela janela. Ele se virou ao ouvi-la entrar. Acabei de ver Viviane saindo do prédio. O que ela queria? Mariana hesitou, mas lembrou-se da promessa que fizera. Sempre dizer a verdade. Ela me ofereceu dinheiro para eu sair da empresa. O rosto de Eduardo se fechou. E você? Eu recusei. Ele assentiu lentamente, como se estivesse processando a informação. Viviane não aceita que terminamos. Ela acha que ainda tem algum controle sobre minha vida, mas não tem. E se ela te procurar de novo, você me avisa imediatamente. Vou avisar. Eduardo caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Mariana, eu sei que está sendo difícil, mas eu não vou te abandonar. Você está aqui porque eu confio em você, e isso não vai mudar. Quando ele saiu, Mariana se sentou na cadeira e deixou escapar o ar que estava segurando. A situação estava se complicando mais do que ela imaginava, e tinha a sensação de que aquilo era apenas o começo. A semana seguinte trouxe uma novidade que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Eduardo recebeu um convite para um evento internacional da Fundação Almeida, que aconteceria em Brasília, reunindo médicos, pesquisadores e investidores de vários países. Era uma oportunidade importante para apresentar os resultados das pesquisas financiadas pela Fundação e conseguir novos apoiadores. E, para surpresa de Mariana, Eduardo insistiu que ela o acompanhasse. Preciso que você esteja lá para registrar contatos, fazer anotações das reuniões e me ajudar a organizar os compromissos, explicou ele enquanto revisava a programação do evento no computador. Vai ser intenso. 3 dias seguidos de palestras, jantares e encontros. Você consegue se preparar? Mariana assentiu, embora por dentro sentisse um frio na barriga. Nunca havia viajado a trabalho. Na verdade, nunca havia viajado para lugar nenhum além das cidades vizinhas a São Paulo. A ideia de ir para Brasília, ficar em um hotel, participar de um evento daquele porte, era ao mesmo tempo empolgante e aterrorizante. Sônia se encarregou de organizar tudo: passagens aéreas, hospedagem em um hotel 5 estrelas próximo ao centro de convenções, transporte e uma lista detalhada de tudo que Mariana precisaria fazer durante o evento. Ricardo, como sempre, apareceu para fazer suas observações venenosas. Interessante como você subiu tão rápido, disse. Ele encostado na porta da sala de Mariana. 2 meses atrás estava desempregada. Agora vai viajar para eventos internacionais ao lado do CEO. Deve ser talentosa mesmo. Mariana o encarou sem desviar o olhar. Se você tem alguma coisa a dizer, Ricardo, diga logo. Estou cansada dessas indiretas. Não são indiretas, são observações. E o meu trabalho é observar. Então observe em silêncio. Ele sorriu, mas saiu da sala sem dizer mais nada. Mariana voltou ao trabalho, mas a inquietação continuava. Tinha a sensação de que estava sendo preparada para cair em uma armadilha, mas não sabia de onde viria o golpe. A viagem aconteceu em uma terça-feira. Mariana acordou antes do sol nascer, arrumou a mala com as poucas roupas apresentáveis que tinha e se despediu da mãe, que a abraçou com força e sussurrou palavras de encorajamento. No aeroporto, encontrou Eduardo já esperando no saguão executivo, vestido impecavelmente como sempre, revisando documentos no tablet. Ele cumprimentou Mariana com um aceno e voltou ao trabalho. O voo foi tranquilo. Eduardo trabalhou durante todo o trajeto, e Mariana aproveitou para revisar a programação do evento e se familiarizar com os nomes dos participantes mais importantes. Quando chegaram a Brasília, um carro já os esperava e foram direto para o hotel. Mariana ficou impressionada com a grandiosidade do lugar. Mármore por todo lado, lustres enormes, funcionários em uniformes impecáveis. Seu quarto era maior que o apartamento onde morava com a mãe. O evento começou na tarde do mesmo dia. O centro de convenções estava repleto de pessoas elegantes, falando em várias línguas, circulando com taças de vinho e cumprimentando-se com sorrisos profissionais.
Mariana seguia Eduardo discretamente, fazendo anotações, tirando fotos dos expositores, repassando cartões de visita. Ele era uma figura magnética. Onde aparecia, atraía atenção. As pessoas queriam falar com ele, queriam fotos, queriam promessas de financiamento. Durante um dos intervalos, enquanto Mariana estava no jardim externo do centro de convenções, revisando as anotações do dia, uma mulher se aproximou. Ela usava um vestido vermelho chamativo e tinha um sorriso ensaiado no rosto. Demorou alguns segundos para Mariana reconhecê-la. Era Viviane. Que coincidência te encontrar aqui, disse Viviane, embora fosse óbvio que não havia nada de coincidência ali. O que você quer? Perguntou Mariana sem esconder a irritação. Vim te dar outra chance. Minha oferta ainda está de pé. Na verdade, vou aumentá-la. Você pode sair disso agora com dinheiro suficiente para recomeçar a vida, ou pode continuar e ver tudo desmoronar ao seu redor. Porque vai desmoronar, Mariana. Eduardo não tolera falhas, e você vai falhar. Como você pode ter tanta certeza? Viviane se aproximou, baixando a voz. Porque eu vou garantir que você falhe. Antes que Mariana pudesse responder, Viviane se afastou, sumindo entre os convidados. Mariana ficou parada, sentindo o coração bater descompassado. Aquilo não era apenas uma ameaça vazia. Viviane estava planejando algo. E Mariana não tinha ideia de como se proteger. Na noite daquele mesmo dia, durante um jantar de gala no salão principal do hotel, aconteceu o primeiro incidente. Mariana estava sentada em uma mesa próxima à de Eduardo, observando tudo e certificando-se de que ele tivesse tudo o que precisava. As luzes estavam baixas, a música ambiente era suave e tudo parecia estar correndo perfeitamente. Até que, de repente, as luzes piscaram e apagaram completamente. O salão mergulhou na escuridão. Houve gritos, confusão, o barulho de taças quebrando. As luzes de emergência demoraram quase 1 minuto para acender, e quando finalmente o foco foi restabelecido, o clima estava tenso. Os organizadores do evento se desculparam, explicando que houve uma falha técnica e prometeram que o problema seria resolvido rapidamente. Mas o estrago já estava feito. Boatos começaram a circular. Alguém comentou que tinha visto movimentação estranha perto do painel elétrico. Outro disse que havia câmeras registrando tudo e que logo saberiam quem foi o responsável. E, de alguma forma, o nome de Mariana começou a aparecer nas conversas. Alguém a viu perto do corredor que levava à área técnica. Alguém achou estranho que uma assistente nova estivesse em um evento daquele porte. Mariana sentiu a paranoia crescer. Procurou Eduardo, que estava conversando com um grupo de médicos, e esperou até que ele pudesse dar atenção a ela. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, notando a expressão preocupada no rosto dela. As pessoas estão falando, estão dizendo que eu estava perto do painel elétrico antes do apagão. Eduardo franziu a testa. E você estava? Não, eu estava no jardim, mas não tenho como provar. Ele colocou a mão no ombro dela, um gesto raro vindo dele. Não se preocupe, vou pedir uma auditoria técnica, isso vai ser esclarecido. Mas a tranquilidade que ele tentava passar não era suficiente para acalmar o pânico que Mariana sentia. Ela voltou ao quarto do hotel mais tarde, exausta e assustada. Não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando em como tudo estava saindo do controle. Na manhã seguinte, a situação piorou. Quando Mariana desceu para o café da manhã, notou que as pessoas a olhavam de forma diferente. Cochichavam, apontavam. Ela pegou uma bandeja e se sentou em uma mesa vazia, tentando ignorar os olhares. Mas quando Eduardo apareceu e se sentou ao lado dela, a tensão no ambiente ficou palpável. Você está bem? Ele perguntou, servindo-se de café. Estou tentando, respondeu Mariana, mexendo no pão sem apetite. Descobri quem espalhou o boato sobre você ter estado perto do painel elétrico. Mariana levantou os olhos de surpresa. Quem? Viviane. Ela disse a várias pessoas que te viu no corredor técnico. Obviamente mentiu, porque as câmeras mostram que você estava no jardim o tempo todo. Mas a informação já se espalhou. Mariana sentiu a raiva ferver.
Por que ela está fazendo isso? Porque ela quer me destruir. E usar você é a maneira mais fácil de fazer isso. Ela sabe que eu confio em você. Se conseguir te desacreditar, consegue minar essa confiança. E está funcionando? Eduardo a olhou nos olhos. Sério. Não, mas está me deixando furioso. Depois do café, Eduardo teve uma série de reuniões agendadas e Mariana o acompanhou, fazendo seu trabalho com a eficiência de sempre. Mas no meio da tarde, enquanto estava sozinha revisando documentos em uma sala de reuniões vazia, alguém entrou. Era Viviane. Você não desiste, não é? Disse Viviane, fechando a porta atrás de si. Eu poderia dizer o mesmo de você, respondeu Mariana, levantando-se. Sabe, Mariana, eu até admiro sua teimosia, mas é uma teimosia burra. Você realmente acha que Eduardo vai continuar te defendendo? Ele corta qualquer um que se torna um problema. Já vi acontecer. E você está se tornando um problema grande. Eu não fiz nada de errado, mas as pessoas acham que fez. E no mundo dele, percepção é realidade. Então, aceite minha oferta antes que seja tarde demais. Mariana deu um passo à frente, encarando Viviane de igual para igual. Eu não vou aceitar dinheiro de alguém como você. E não vou desistir do meu emprego por causa de ameaças. Se você quer me destruir, vai ter que trabalhar muito mais. Viviane sorriu, mas era um sorriso perigoso. Você pediu. Ela saiu da sala, e Mariana sentiu um calafrio. Sabia que acabara de declarar guerra. Mas não. Podia voltar atrás. Não depois de tudo que tinha construído. Se você estivesse no lugar de Mariana, teria aceito o dinheiro de Viviane para evitar mais problemas? Ou teria feito o que ela fez e enfrentado a situação de frente? Nos conte nos comentários. No último dia do evento, aconteceu o pior. Durante uma palestra importante sobre avanços em pesquisas oncológicas, as telas de apresentação travaram. Os técnicos tentaram resolver, mas o sistema estava completamente comprometido. Alguém havia sabotado os arquivos, apagando dados importantes e causando um embaraço enorme. Eduardo estava no palco, tentando contornar a situação com profissionalismo, mas era evidente que estava furioso. Depois da palestra desastrosa, ele convocou uma reunião de emergência com a equipe de segurança e os organizadores do evento. Mariana estava presente, sentada em um canto da sala, observando tudo com o estômago embrulhado. As câmeras de segurança foram revisadas, e o que apareceu nas imagens fez o sangue de Mariana gelar. Havia uma pessoa entrando na sala de controle técnico na noite anterior, usando um casaco azul marinho com capuz. A imagem não mostrava o rosto claramente, mas mostrava a silhueta. E essa silhueta era muito parecida com a de Mariana. Ricardo, que também estava presente na reunião, não perdeu a oportunidade. Senhor Almeida, com todo o respeito, mas acho que está na hora de admitir que sua confiança foi mal colocada. Essa mulher apareceu do nada, causou problemas desde o início, e agora isso. As evidências estão aí. Eduardo olhou para a tela, depois para Mariana, depois de volta para a tela. Seu rosto estava indecifrável. Mariana, você esteve nessa sala? Não, senhor. Eu estava no meu quarto. Liguei para minha mãe por volta das 10 da noite. Ela pode confirmar. E o casaco? Eu tenho um casaco parecido, mas deixei no armário do quarto. Ricardo cruzou os braços. Conveniente. Eduardo levantou a mão pedindo silêncio. Quero que revisem as imagens do corredor do hotel. Quero saber quem entrou e saiu dos quartos naquela noite. E quero que verifiquem se há mais alguma câmera que mostre essa pessoa com mais clareza. Até lá, ninguém faz acusações. A reunião terminou, mas a tensão permaneceu. Mariana saiu da sala sentindo-se sufocada. Voltou ao quarto, trancou a porta e se jogou na cama, deixando as lágrimas finalmente caírem. Estava sendo incriminada por algo que não fez. E o pior era que não sabia como provar sua inocência. Uma batida na porta a fez se levantar. Limpou o rosto rapidamente e foi atender. Era Eduardo. Posso entrar? Mariana assentiu, abrindo espaço para que ele passasse. Eduardo entrou, fechou a porta atrás de si e ficou parado no meio do quarto, como se estivesse procurando as palavras certas.
Eu acredito em você, ele disse finalmente. Mariana sentiu as lágrimas voltarem. Como pode ter certeza? As imagens... Imagens podem enganar. Mas eu conheço você, Mariana. Sei do que você é capaz e do que não é. E sei que você não faria isso. Ricardo não pensa assim. Nem metade das pessoas naquele evento. Ricardo é pago para desconfiar. E as pessoas no evento não te conhecem. Mas eu conheço. E vou provar que você é inocente. E se não conseguir? Eduardo se aproximou. E pela primeira vez desde que se conheceram, tocou o rosto dela com delicadeza. Vou conseguir, confie em mim. Mariana assentiu, segurando a mão dele por um breve momento antes que ele se afastasse. Quando Eduardo saiu do quarto, ela se sentou na cama e respirou fundo. Sabia que a batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez sentiu que não estava sozinha. Na manhã seguinte voltaram para São Paulo. O clima no avião era pesado. Eduardo trabalhava em silêncio e Mariana fingia ler um livro, mas na verdade estava perdida em pensamentos. Quando finalmente chegaram à sede da empresa, a notícia do incidente em Brasília já havia se espalhado. Os funcionários olhavam para Mariana com uma mistura de curiosidade, desconfiança e até pena. Ricardo a esperava na recepção, com uma expressão de quem acabara de ganhar na loteria. Mariana, preciso que você venha comigo. O departamento de compliance precisa fazer algumas perguntas. Eu também vou, disse Eduardo, interrompendo antes que Ricardo pudesse contestar. Os 3 subiram até uma sala de reuniões, onde mais 2 pessoas do departamento jurídico os esperavam. Ricardo começou o interrogatório, fazendo perguntas sobre onde Mariana estava em cada momento do evento, com quem conversou, o que fez. Mariana respondeu tudo com calma, embora por dentro estivesse tremendo. Então Ricardo jogou uma foto sobre a mesa. Era a imagem ampliada da pessoa entrando na sala de controle técnico. Ele apontou para o casaco. Esse casaco é seu? É parecido, mas não posso confirmar que é o meu. Muitas pessoas têm casacos assim. Mas você admite que tem um casaco idêntico? Sim. E onde estava esse casaco na noite do incidente? No armário do meu quarto. Alguém pode confirmar isso? Mariana hesitou. Não, eu estava sozinha. Ricardo sorriu. Então não há como provar que você não pegou o casaco, foi até a sala técnica, sabotou o sistema e voltou para o quarto. Eduardo bateu a mão na mesa, fazendo todos pularem. Chega, vocês estão fazendo acusações sem provas. As câmeras do hotel vão esclarecer tudo. Até lá, essa reunião acabou. Ricardo abriu a boca para protestar, mas Eduardo já estava levantando, puxando Mariana pelo braço e saindo da sala. Quando chegaram ao corredor, ele parou e respirou fundo. Desculpe por isso. Não foi culpa sua, disse Mariana, a voz fraca. Foi sim. Eu te coloquei nessa situação. Eu deveria ter percebido que algo assim poderia acontecer. Você não tinha como saber. Eduardo a olhou com uma intensidade que fez o coração de Mariana acelerar. Eu vou descobrir quem está por trás disso e vou fazer essa pessoa pagar. Nos dias seguintes, Eduardo cumpriu a promessa. Contratou investigadores particulares, exigiu que o hotel liberasse todas as gravações de câmeras, pressionou os organizadores do evento para que cooperassem. E, finalmente, as evidências começaram a aparecer. As câmeras do hotel mostravam alguém entrando no quarto de Mariana na tarde anterior ao incidente. Essa pessoa usava um uniforme de camareira, mas ao ampliar a imagem, ficou claro que não era uma funcionária do hotel. Era Viviane. Outras imagens mostravam Viviane pegando o casaco do armário de Mariana, vestindo-o e saindo do quarto. Mais tarde, as câmeras do centro de convenções capturaram a mesma pessoa entrando na sala técnica e sabotando os equipamentos. Depois, Viviane voltou ao quarto de Mariana, devolveu o casaco e desapareceu. Quando Eduardo apresentou essas evidências em uma reunião com o departamento jurídico, Ricardo empalideceu. As 2 pessoas do compliance pediram desculpas formais a Mariana. E Eduardo, com a voz fria como gelo, anunciou que Viviane seria processada por sabotagem, difamação e invasão de propriedade. Mariana sentiu um alívio tão grande que quase desmoronou ali mesmo.
mas se segurou. Tinha passado pelo fogo, tinha sido testada de todas as formas possíveis e tinha sobrevivido. Mais do que isso, tinha provado para si mesma e para todos que era exatamente quem dizia ser. A revelação da verdade sobre a sabotagem causou um terremoto na Almeida Holdings. A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores da empresa, e dessa vez, os olhares direcionados a Mariana eram diferentes. Não havia mais desconfiança, mas algo próximo de respeito e até admiração. Ela havia sido acusada injustamente, atacada de todas as formas possíveis, e mesmo assim permanecera firme. Isso dizia algo sobre seu caráter. Ricardo foi um dos primeiros a procurá-la. Entrou na sala dela com o rabo entre as pernas, claramente constrangido, e pediu desculpas formais. Mariana o ouviu em silêncio, e quando ele terminou, simplesmente assentiu. Não guardava rancor. Entendia que ele estava apenas fazendo seu trabalho, ainda que de forma excessivamente zelosa. Eu errei, disse Ricardo, a voz baixa. Deixei minha desconfiança me cegar. Você não merecia isso. Não merecia, concordou Mariana. Mas entendo que você estava tentando proteger a empresa. Só espero que da próxima vez você procure todas as evidências antes de acusar alguém. Ricardo assentiu e saiu da sala. Mariana voltou ao trabalho, mas sentia que algo havia mudado dentro dela. Tinha passado por uma prova de fogo e saído transformada. Estava mais forte, mais confiante, mais consciente do seu próprio valor. Eduardo, por sua vez, estava determinado a fazer justiça. Processou Viviane não apenas pelos crimes que ela havia cometido, mas também por todas as vezes que tentara manipular e controlar sua vida. O processo foi longo e doloroso, trazendo à tona detalhes do relacionamento deles que Eduardo preferia manter enterrados. Mas ele seguiu em frente, porque sabia que era necessário. Durante uma das audiências, Viviane finalmente confessou tudo. Admitiu que nunca havia superado o término do noivado, que via Mariana como uma ameaça à possibilidade de reconquistar Eduardo e que tinha orquestrado todo o plano de sabotagem com a ajuda de pessoas que ela havia contratado. Admitiu que plantou o artigo difamatório no jornal, que espalhou boatos dentro da empresa, que invadiu o quarto de Mariana no hotel e usou seu casaco para incriminá-la. Eu só queria que você voltasse para mim, disse Viviane, olhando para Eduardo com lágrimas nos olhos. Eu te amava, ainda amo, mas você me esqueceu, me trocou por ela. Eduardo a olhou sem uma gota de compaixão. Você nunca me amou, Viviane. Você amava o que eu representava. O poder, o dinheiro, o status. Mariana nunca quis nada disso. Ela só queria fazer seu trabalho e viver com dignidade. E é por isso que eu confio nela e não em você. Viviane foi condenada a pagar uma multa pesada e a cumprir serviços comunitários. Também foi proibida de se aproximar de Eduardo ou Mariana. Quando saiu do tribunal, estava visivelmente destruída, mas Mariana não sentiu pena. Sentiu apenas alívio de que aquele capítulo finalmente estava chegando ao fim. Nos meses seguintes, a vida na Almeida Holdings voltou ao normal. Mariana continuou trabalhando como assistente pessoal de Eduardo, e sua reputação dentro da empresa cresceu. As pessoas a respeitavam, confiavam nela, e ela, por sua vez, continuava fazendo seu trabalho com a mesma dedicação de sempre. Mas algo mais estava acontecendo entre ela e Eduardo. Algo que nenhum dos dois queria admitir, mas que se tornava cada vez mais impossível de ignorar. Os olhares demoravam mais tempo, as conversas se estendiam além do necessário. Os toques casuais, um braço que encostava no outro ao passar por uma porta, uma mão que se apoiava no ombro durante uma conversa difícil, carregavam uma carga elétrica que fazia o coração de ambos acelerar. Foi durante um final de semana, quando Eduardo convidou Mariana para acompanhá-lo em uma visita à Fundação Almeida, que tudo mudou. Eles estavam caminhando pelos jardins do complexo hospitalar, observando as crianças brincarem na área de recreação, quando Eduardo finalmente falou sobre Helena. Ela adorava esse lugar, disse ele, parando perto de um banco de madeira sob uma árvore. Passávamos horas aqui,
conversando sobre os projetos, sobre como poderíamos ajudar mais pessoas. Helena tinha uma visão tão clara do que queria fazer com a vida. E quando ela partiu, eu achei que tinha perdido essa visão também. Mariana se sentou no banco ao lado dele, esperando que ele continuasse. Mas você me fez lembrar, Eduardo prosseguiu, olhando para as mãos. Você me fez lembrar do que é ter alguém ao lado que acredita no que você faz, que te apoia sem esperar nada em troca, que te desafia quando necessário. Helena dizia que eu precisava encontrar alguém assim, e eu encontrei. Encontrei você. Mariana sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Eduardo. Ele a olhou, e havia tanta vulnerabilidade naquele olhar que Mariana sentiu o coração apertar. Eu não sei se isso é certo. Não sei se é cedo demais ou se estou traindo a memória da Helena. Mas o que eu sei é que você mudou minha vida, Mariana. Me fez voltar a acreditar nas pessoas, me fez voltar a sentir. E o que você sente? Eduardo segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Sinto que você é a pessoa mais honesta e corajosa que já conheci. Sinto que confio em você mais do que confiei em qualquer outra pessoa. E sinto que estou me apaixonando por você. Mariana deixou as lágrimas correrem livremente. Eu também estou me apaixonando por você. Desde o primeiro dia, quando entrei naquela sala, e você me olhou como se estivesse tentando decifrar um enigma. Mas eu tinha medo. Medo de que fosse só gratidão, ou dependência, ou qualquer outra coisa que não fosse real. É real, disse Eduardo, aproximando o rosto do dela. Eu prometo que é real. Eles se beijaram ali, sob a árvore, com o sol da tarde iluminando os jardins e o som distante das crianças brincando. Foi um beijo suave, carregado de promessas e esperanças. Um beijo que selava algo que havia sido construído ao longo de meses de provações, desafios e superações. Quando se separaram, Eduardo sorriu. Era um sorriso verdadeiro, cheio de calor, tão diferente daquele sorriso frio que Mariana vira no primeiro dia. Helena ficaria feliz. Ela sempre quis que eu encontrasse alguém que me fizesse sorrir de novo. Então acho que estou fazendo um bom trabalho, disse Mariana, sorrindo também. Está fazendo um trabalho excelente. Eles passaram o resto da tarde conversando, planejando, sonhando. Falaram sobre o futuro da fundação, sobre os projetos que queriam desenvolver, sobre como poderiam expandir o alcance e ajudar mais pessoas. Mariana compartilhou ideias que havia guardado, sugestões de como tornar os processos mais eficientes, formas de alcançar comunidades que ainda não tinham acesso aos serviços. Eduardo ouvia tudo com atenção, impressionado com a capacidade dela de enxergar soluções onde ele via apenas problemas. Você deveria assumir um cargo de coordenação na fundação, disse Eduardo de repente. Não, apenas como minha assistente, mas como alguém que realmente toma decisões, que lidera projetos. Você tem talento para isso. Mariana ficou sem palavras. Você está falando sério? Completamente. Você provou que tem integridade, coragem e visão. São as 3 coisas mais importantes para liderar qualquer coisa. E eu confio em você para fazer isso. Mas eu não tenho experiência em gestão de fundações. Ninguém tem quando começa. Mas você aprende rápido, é dedicada e, acima de tudo, se importa de verdade. Isso vale mais do que qualquer diploma. Mariana sentiu uma onda de emoção. Estava sendo oferecida uma oportunidade que nunca imaginou ter. Uma chance de não apenas trabalhar, mas de fazer diferença real na vida das pessoas. Era mais do que um emprego. Era um propósito. Eu aceito, disse ela, a voz firme. Vou fazer o meu melhor. Eu sei que vai. Nos meses que se seguiram, Mariana assumiu o novo cargo com a mesma dedicação que trazia para tudo o que fazia. Começou a coordenar projetos na fundação, visitando hospitais, conversando com médicos, ouvindo pacientes, entendendo necessidades. Implementou mudanças que tornaram os processos mais ágeis, criou programas de apoio para famílias de pacientes, estabeleceu parcerias com universidades para ampliar as pesquisas. Eduardo a acompanhava em tudo, não como chefe, mas como parceiro. Eles trabalhavam lado a lado, dividindo responsabilidades, tomando decisões juntos, apoiando um ao outro nos momentos difíceis. E à medida que o trabalho crescia,
o relacionamento entre eles também se aprofundava. Dona Teresa, que finalmente tinha acesso a tratamento de qualidade através da própria fundação que a filha ajudava a coordenar, via tudo com um sorriso no rosto. Eu sempre soube que você era especial, minha filha, dizia ela. Só precisava que o mundo descobrisse também. Mariana visitava a mãe sempre que podia, levando Eduardo junto. Ele e Dona Teresa desenvolveram um carinho mútuo, e ele adorava ouvir as histórias que a senhora contava sobre a infância de Mariana. Descobria, através dessas histórias, de onde vinha aquela força, aquela determinação, aquela integridade inabalável que tinha feito ele se apaixonar por ela. Foi em uma noite de dezembro, quase um ano depois de Mariana ter encontrado aquela carteira molhada na calçada, que Eduardo a levou de volta ao jardim da fundação. As luzes de Natal decoravam as árvores, e o ar estava fresco e perfumado com o cheiro de flores. Ele segurou a mão dela e a conduziu até o mesmo banco onde haviam conversado pela primeira vez sobre seus sentimentos. "Lembra quando você devolveu minha carteira?" perguntou Eduardo, parando diante dela. "Como se fosse ontem", respondeu Mariana, sorrindo. "Você disse que devolveu porque não era seu. Simples assim. E naquele momento, eu soube que tinha encontrado algo raro. Alguém que fazia a coisa certa simplesmente porque era a coisa certa, sem esperar recompensa, sem calcular vantagens. Eu não imaginava que aquela decisão mudaria minha vida inteira." Eduardo sorriu e se ajoelhou. Mariana sentiu o coração parar. Ele tirou uma caixinha do bolso e a abriu, revelando um anel simples, mas lindo, com um diamante discreto. "Mariana Souza, você entrou na minha vida de uma forma que eu nunca esperava. Me ensinou a confiar de novo, a sentir de novo, a viver de novo. Você é minha parceira, minha melhor amiga, meu amor. E eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Você aceita se casar comigo?" As lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana enquanto ela assentiu, incapaz de falar. Eduardo colocou o anel no dedo dela e se levantou, puxando-a para um abraço apertado. Eles ficaram ali abraçados sob as luzes de Natal, sabendo que aquele era apenas o começo de uma nova jornada. "Eu te amo", sussurrou Eduardo. "Eu também te amo", respondeu Mariana. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia simples, mas emocionante, nos jardins da fundação. Dona Teresa estava na primeira fileira, com um vestido novo e lágrimas de felicidade nos olhos. Sônia, que havia se tornado uma amiga próxima de Mariana ao longo do tempo, era a madrinha. E até Ricardo estava presente, tendo finalmente aceitado que havia julgado Mariana errado e se tornado um dos maiores apoiadores do trabalho dela na fundação. Mariana usava um vestido branco simples, sem exageros, apenas bonito e elegante. Eduardo a esperava no altar com aquele sorriso que ela amava, o sorriso que dizia tudo sem precisar de palavras. Quando se encontraram, ele segurou as mãos dela e sussurrou: "Você está linda." "E você está nervoso", ela brincou, sentindo as mãos dele tremerem levemente. "Estou. Mas é um nervosismo bom." O celebrante começou a cerimônia, falando sobre amor, compromisso e parceria. Falou sobre como o verdadeiro amor se constrói através de provações, de escolhas difíceis, de momentos em que se decide ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora. E Mariana e Eduardo sabiam melhor do que ninguém que aquelas palavras eram verdade. Quando chegou a hora dos votos, Eduardo foi o primeiro. "Mariana, quando você entrou na minha vida, eu estava perdido. Havia me fechado para o mundo, convencido de que confiar em alguém era um risco que eu não podia correr. Mas você me mostrou que viver sem confiar é o mesmo que não viver. Você me devolveu mais do que uma carteira naquele dia. Você me devolveu a esperança. E eu prometo passar o resto da minha vida te fazendo feliz, te apoiando e te amando com tudo que eu tenho." Mariana limpou as lágrimas e respirou fundo antes de falar. "Eduardo, eu entrei na sua vida por acaso, mas ficar foi a melhor escolha que já fiz. Você me deu mais do que um emprego. Me deu um propósito, uma família, um lugar no mundo. Me ensinou que vale a pena fazer a coisa certa mesmo quando é difícil.
E eu prometo estar ao seu lado sempre, nos momentos bons e ruins, te apoiando, te desafiando e te amando com cada pedaço do meu coração. O celebrante sorriu. Então, pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eduardo puxou Mariana para perto e a beijou, enquanto os convidados aplaudiam e comemoravam. Foi um beijo cheio de promessas, de esperanças, de amor verdadeiro. Quando se separaram, ele sussurrou no ouvido dela: "Obrigado por devolver minha carteira." Mariana riu, abraçando-o com força. "Obrigado por confiar em mim." A festa aconteceu no salão principal da fundação, decorado com flores e luzes. Houve comida, dança, discursos emocionantes. Dona Teresa fez um brinde à filha, dizendo que sempre soube que Mariana era destinada a grandes coisas. Sônia contou histórias engraçadas dos primeiros dias de Mariana na empresa, quando ela estava claramente perdida, mas se recusava a pedir ajuda. E Eduardo, em seu discurso, agradeceu a todos por estarem presentes, mas principalmente agradeceu a Mariana por ter ensinado a ele que o amor vale a pena, sempre. Enquanto dançavam a primeira dança como marido e mulher, Mariana olhou ao redor e viu rostos sorridentes, pessoas que tinham se tornado importantes em sua vida. Viu a mãe, com os olhos brilhando de orgulho. Viu Sônia, conversando animadamente com Ricardo. Viu os funcionários da fundação que a respeitavam e admiravam pelo trabalho que fazia. E percebeu que aquele era o verdadeiro significado de riqueza. Não ter dinheiro, mas ter pessoas que se importam. "No que está pensando?" perguntou Eduardo, girando-a suavemente. "Em como tudo mudou. 1 ano atrás, eu estava desempregada, desesperada, sem saber como pagaria as contas. E agora estou aqui, casada com você, coordenando projetos que salvam vidas. Parece um sonho. É real, e você merece cada segundo disso." Mariana apoiou a cabeça no ombro dele e fechou os olhos, deixando-se levar pela música. Pensou na carteira molhada, naquela decisão que tomou em uma fração de segundo. Pensou em como facilmente poderia ter ficado com o dinheiro e seguido outro caminho. E agradeceu do fundo do coração por ter escolhido a honestidade. Porque foi aquela escolha, aquele momento de integridade em meio à tempestade, que a havia levado até ali. Até aquele amor, aquela vida, aquele propósito. Os anos que se seguiram foram de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Mariana e Eduardo trabalharam juntos para expandir a Fundação Almeida, abrindo novos hospitais, financiando mais pesquisas, alcançando comunidades distantes. Dona Teresa viveu tempo suficiente para ver a filha se tornar uma referência na área de gestão de saúde, sendo convidada para palestras e conferências. Quando ela finalmente partiu, foi em paz, sabendo que havia criado uma filha extraordinária. Mariana carregou a dor da perda, mas também carregou as lições que a mãe havia ensinado, e transmitiu essas lições aos 2 filhos que teve com Eduardo, um menino chamado Pedro e uma menina chamada Helena, em homenagem à primeira esposa de Eduardo. As crianças cresceram ouvindo a história de como os pais se conheceram, de como uma carteira perdida mudou tudo, de como fazer a coisa certa sempre vale a pena. E sempre que Mariana passava pela Avenida Paulista, não conseguia deixar de olhar para a calçada e lembrar daquele dia chuvoso. Daquele momento em que segurou uma carteira molhada e decidiu devolvê-la, simplesmente porque era o certo a fazer. Não imaginava que aquela decisão mudaria sua vida inteira, que a levaria a um amor verdadeiro, a um propósito maior, a uma felicidade que nunca sonhou ser possível. Eduardo, por sua vez, nunca mais fez o teste da carteira. Aprendeu que não precisava testar as pessoas para saber quem eram. Bastava observar, ouvir e confiar no próprio instinto. E seu instinto, naquele dia em que Mariana entrou em sua sala encharcada e determinada, havia-lhe dito tudo que precisava saber. Juntos construíram não apenas uma família, mas um legado. A Fundação Almeida se tornou referência nacional, salvando milhares de vidas e dando esperança a quem não tinha. E no coração da Fundação sempre esteve Mariana, com sua honestidade inabalável, sua dedicação incansável e sua capacidade de fazer diferença real no mundo. Porque no final,
A história de Mariana e Eduardo não era sobre uma carteira perdida. Era sobre escolhas. Sobre fazer o certo quando seria mais fácil fazer o errado. Sobre confiar quando todos dizem para desconfiar. Sobre amar mesmo depois de ter sido ferido. E sobre acreditar que, às vezes, as melhores coisas da vida começam com um simples ato de honestidade em uma calçada molhada. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Eduardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.